Um dos assuntos mais comentados dos últimos anos no mercado editorial são os audiolivros. E claro que na Feira de Frankfurt não é diferente. Tanto que há pelo menos 4 edições, os audiolivros têm uma atenção especial na programação. Dentro desse universo, há também a possibilidade do text-to-speech, ou seja, a produção sintética desses conteúdos, e que vem se popularizando. Nesse episódio, conversamos com Rui Vasconcelos, o fundador da Rádio Books, empresa portuguesa que está desenvolvendo essa tecnologia ligada à inteligência artificial para produzir audiolivros de forma mais barata e rápida. Rui contou como uma ideia da empresa surgiu, como desenvolveu seu negócio, das vantagens dessa tecnologia, como ela funciona e ainda os seus planos de expansão. E você sabe que o podcast do PN também está em vídeo, mas infelizmente não dessa vez. Pedimos desculpas, mas voltamos na próxima. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções de tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 241 do podcast do Publish News, do dia 31 de outubro de 2022, gravado no dia 21. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Rui Vasconcelos. Estamos aqui com Rui Vasconcelos, uma presença internacional no nosso podcast. Como vocês estão ouvindo, tem um barulhinho no fundo, e é porque estamos no stand do Brasil, na Feira de Frankfurt, certo? Então vocês vão ouvir daqui a um pouquinho, a feira já vai ter acabado, mas a gente não queria perder a oportunidade de falar com o Rui, e para também contar um pouco do que... Conta um pouco da Rádio Books e um pouco do que você faz pra gente. Sim. Então, o meu nome é Rui e venho de um background de inteligência artificial e robótica inicialmente, ou seja, não venho de um background de publishing, mas fiquei muito intrigado com as aplicações de inteligência artificial neste mercado, especialmente com a vontade de querer espalhar conhecimento e literatura em mais línguas. E o problema que eu encontrei na área dos audiolivros era, por vezes, o custo de produção e a dificuldade o tempo também de produção, que levava muitos títulos a não chegarem ao áudio. E então, há cerca de 1 ano e meio, criei a Radio Books, que é uma empresa que utiliza inteligência artificial para narrar livros para as editoras e autores. E a Rádio Books é só você ou tem mais alguém que está nessa parceria? Neste momento somos 5, ou seja, uma equipa ainda pequena, temos pouco mais de 1 ano e começámos na língua portuguesa, começámos em Portugal e no Brasil também, e em breve vamos expandir para a Espanha, para outras línguas, e vamos lançar também o nosso produto beta em janeiro, então estamos assim ainda numa fase muito de startup. Agora, tentando explicar um pouco, porque a gente tem visto, a gente conhece, a gente está acostumado com Siri, Google Assistant, Alexa e coisas do tipo. E as vozes são robóticas, soam como robóticas, né? E ao mesmo tempo, a gente tem também a produção, né? Para total transparência, eu trabalho na Toca Livros, que é um estúdio também de produção, então, né? Eu vou tentar ser mais... colocar um outro ponto, um contraponto, né, de qualquer forma. Você falou da questão do custo. Realmente, no Brasil, a gente gostaria que tivesse mais títulos, mas como você usa essa inteligência artificial, porque precisa da inteligência artificial para criar uma voz? E porque
por que não pegar só, por exemplo, a Alexa e fazer ela uma narradora de audiolivros? Conta um pouco mais. Sim. Então, eu acho que é um processo um pouco mais complexo. A própria Alexa não é um processo só de ter alguém num estúdio a gravar palavra a palavra e depois copiar e colar. Então, há que haver um flow um pouco mais complexo para permitir que sou mais humano. E eu acho que as empresas tecnológicas como a Amazon, a Microsoft, a Google, estão nesse caminho de melhorar cada vez mais as vozes. Contudo, para o audiolivro, como são tipicamente conteúdos longos, muitas horas, ouvir uma Alexa também durante horas é difícil, torna-se monótono, pode ser robótico. Então o nosso desafio é mesmo tornar a voz artificial quase igual a uma voz que foi narrada em estúdio. Mas eu não vejo diretamente como competitivo, ou seja, há áreas, por exemplo, uma coisa muito de ficção, uma novela, que a inteligência artificial vai demorar bastante tempo ainda a chegar à qualidade de estúdio. Mas aqui o nosso foco é em, por exemplo, não ficção ou conteúdos mais informativos que acabam por ser monótonos também produzir em estúdio e são caros de produzir em estúdio, e que por vezes a escolha é não produzir, e é um bocadinho esse o nosso foco. E você comentou que vocês começaram em português, Brasil e Portugal. Tem mais uma outra língua? Sim, como nós estamos a montar a nossa tecnologia, na verdade nós trabalhamos com parceiros como a Microsoft, a Nvidia, parceiros tecnológicos que já têm modelos de text-to-speech em mais de 70 línguas, ou seja, como nós estamos a montar a nossa tecnologia de forma bastante escalável. O que acontece é que se hoje uma editora chegar a uma Microsoft e fizer os seus livros, para além de ser um processo técnico e demorado, também a qualidade não vai ter erros de pronúncia, vai ter erros de pausas. Então o que nós fazemos é encontrar esses erros à medida que vamos produzindo livros, e também com algoritmos do processo inverso, algoritmos que vão ouvir o conteúdo e tentar identificar esses erros de pronúncia para conseguirmos acelerar essa produção sem erros de um audiolivro automática. E atualmente são quantas vozes? Nós em português temos, julgo que em português do Brasil temos acho que 6 vozes, portanto não é ainda um catálogo muito, muito extenso. Depois temos nestas 70 línguas, não é? Temos mais de 200 vozes que podemos ter acesso. O que há é uma curva de aprendizagem por língua, ou seja, quando nós a qualidade que nós conseguimos atingir num português, porque já produzimos vários livros em português, já é melhor do que aquilo que conseguimos em árabe ou em grego. Tá, então, no final do episódio, o Rui ele vai passar pra gente, Rui, tudo bem? Colocar uma amostra de um Sim, claro. Sim. Mas é só... E assim, eu já fiz uma narração, né? E foi um trabalho dificílimo, porque é cansativo para quem... É um dos exercícios mais difíceis de concentração que eu já tive na vida. Porque você fica numa cabine fechada, você não pode errar, você tem que dar... E uma coisa que é a mais difícil, né, que é a questão do entendimento do texto. De você ler e passar para o ouvinte aquilo de uma forma que não seja robótica, mesmo humana, tão mecânica, que eu queria dizer. A inteligência artificial faz esse papel, quer dizer, ela compreende o texto e passa essa compreensão também para o áudio? Há o papel que é a interpretação, não é? E hoje ainda é muito simples essa interpretação através da inteligência artificial, e vai requerer 2 passos. Há um passo de permitir que uma inteligência artificial replique emoções, não é? Eu dizer, lê esta frase feliz e esta frase lê triste, e ele conseguir reproduzir essas emoções. E que tipo e com que granularidade eu consigo definir essas diferentes emoções é um passo. E o segundo passo é eu entender no texto que emoções devo replicar, não é? E que também é outro processo que a inteligência artificial
pode vir a fazer e que já existem já existe algum caminho feito nessa direção, mas que ainda não é perfeito. Então a nossa abordagem é que vai poder ser gerado áudio automaticamente, mas há sempre também uma revisão humana e um papel humano a fazer pequenas edições. E o nosso papel é reduzir esse tempo de revisão. Você pode fazer pequenos ajustes, do tipo, aqui é um pouco mais feliz, um pouco mais triste? É possível isso? Hoje, com a nossa tecnologia e com... hoje não é possível, mas poderá vir a ser. Entendi. Tem constante evolução, né? Exato, sim. O que vemos é que tanto as grandes players tecnológicos, uma Google, uma Amazon, Microsoft, estão a ir nesse caminho de permitir mais e mais emoções. E então vemos que poderá ser possível vir a ter essa granularidade. E, assim, agora falando um pouco mais de mercado, né, que acho que o mercado português é bem diferente do mercado brasileiro em termos de editorial, né? Como que é o mercado de audiolivros em Portugal? Como que... Eu acho que ainda é um mercado... muito mais pequeno do que o Brasil, não é? E eu acho que está também numa fase de nascer e de... acho que a nível de número de livros... o número de títulos em áudio ainda é bastante pequeno, mas que tem vindo a crescer bastante, e acho que os números, apesar de ainda pequenos, são animadores a nível de crescimento, ou seja, a taxa de crescimento é grande para números ainda pequenos de ouvintes. E a sua empresa livros. Quer entrar em que sentido? Assim, por exemplo, quando você vai oferecer por uma editora ou por uma plataforma, o que você oferece, assim, por exemplo, eu sempre penso quando você fala em técnico, é tipo um manual do micro-ondas, que ninguém vai ler, mas seria muito bom se tivesse em áudio. Eu pelo menos, claro que é um exagero, mas em que sentido, assim, por exemplo, qual editora ou tipos de livros mais específicos a gente está falando no seu text-to-speech? Um dado que eu vi interessantemente no report recentemente foi... o porquê é que as pessoas ouvem audiolivros. Eu acho que existem audiências que ouvem de forma educacional e outras de forma de entretenimento. E é interessante, por exemplo, no mercado espanhol, que os números para a Espanha é mais entretenimento do que para a aprendizagem, é mais ficção do que não ficção, mas por exemplo no México e Latin America é mais não ficção, mais aprendizagem do que entretenimento. O que é que eu quero dizer com esta parte? Nós focamos-nos um pouco em conteúdo. Por exemplo, se alguém quer aprender business, marketing, há muitos livros ou self-development, há muitos livros que são mais ricos pela informação, a aprendizagem que trazem ao leitor ou ao ouvinte, do que propriamente a interpretação, e é esse o nosso foco. E particularmente esses livros que não têm essa dificuldade de serem muito de terem uma riqueza emocional, não é? E uma pergunta: para vocês conversarem com as editoras, você já tem bastante editoras na plataforma que estão usando os Nós ainda estamos em um bocadinho em fase de pilotos, e como nós estamos a caminhar neste momento, é que estamos a trabalhar até com empresas de distribuição que já têm contratos com muitas editoras, e então permitem-nos um caminho mais fácil de chegar a essas editoras. E autores independentes, eles também poderiam usar? Sim, sem dúvida. Nós em janeiro vamos lançar uma plataforma que vai permitir a qualquer autor ou editora fazer upload do livro e automaticamente gerar essas horas de áudio e fazer os ajustes que acharem necessários ao áudio. Mas é alguém que ainda estamos a trabalhar, que ainda não está live. Tá. E agora, para entender essa parte do processo, e essa é a minha próxima pergunta, como que funciona assim naquilo? Eu subo um PDF, ele já gera automaticamente um arquivo? Como que isso funciona? Sim, então o processo será que podes fazer upload de um PDF e automaticamente nós geramos, digamos, 7 horas de áudio. E tu podes ouvir o áudio na íntegra. E quanto tempo esse processo demora? Desculpa. 3 a 5 minutos. Algo muito rápido. Muito rápido. Sim.
A gente já teria feito uns 4 livros até agora. Sim. Então eu acho que é uma ferramenta poderosa. Onde estamos agora ainda é que, e aquilo que é o próximo passo é, hoje se alguém tiver que ouvir o áudio na íntegra para encontrar, aqui está uma palavra com uma pronúncia errada, aqui está uma pausa que não está bem feita, então ainda requer, ou seja, é rápida a produção, mas depois requer alguém estar a ouvir essas 7 horas e a fazer essa revisão na íntegra. Eu acho que um passo que vamos eventualmente chegar é que conseguimos fazer uma revisão mais acelerada, ou seja, nós automaticamente encontrarmos palavras que não temos bem a certeza se estão bem narradas. Por exemplo, se é um nome holandês no meio de um texto português. Então não sabemos se o nosso modelo vai ser vai ler aquilo bem. E então conseguirmos já fazer um highlight dessa palavra e dizer ao autor ou à editora: olha, esta palavra que não temos a certeza se está bem lida, diz-me qual é a fonética. E a gente se encontrou bastante durante essa semana aqui em Frankfurt, te vi bastante também aqui no estande do Brasil. Como é que está a entrada? Você tem conversado com editores brasileiros? Como é que está a relação entre esses 2 países para colocar a sua empresa no nosso país? Sim, eu quero muito conhecer mais editoras no Brasil. De momento, na verdade, não tive tantas conversas como gostaria de ter tido. Sinto que também foi a minha primeira vez aqui na feira e também muitas coisas a explorar, muitos países, e então estou muito aberto a conhecer mais editoras no Brasil e perceber como é que podemos trabalhar em conjunto. Até agora estou a trabalhar, como disse, com empresas distribuidoras que já têm uma grande representação no mercado brasileiro, e também para os autores independentes estou a trabalhar, por exemplo, com o Clube de Autores, que já também tem foi para Portugal, né? Sim, que foi agora para Portugal, e estou a trabalhar também com o Clube de Autores para poder permitir a qualquer autor que hoje já distribui o seu livro em print ou em e-book, também para poder fazer o seu audiolivro e distribuir de forma simples. Aqui também a gente ouviu, acho que a mais concorrida, talvez, a mesa mais concorrida que a gente teve, a palestra, foi do Spotify, que agora entrando no mercado de áudio, né, e a gente isso foi a conversa que a maioria das reuniões que eu tive foram exatamente para falar de audiobooks e tal, e todo mundo tinha uma opinião sobre o que o Spotify vai ser como um parceiro de audiolivro, né? Acho que um ponto interessante que o VP de audiobooks ele falou, que eu esqueci o nome agora. Nir. Eu só lembro também o primeiro nome dele, mas já vale, né? Zirman, algo assim. Obrigado. E que, assim, o mercado de podcasts foi completamente modificado, a paisagem mudou completamente com a entrada do Spotify, né? Ele trouxe, eu não sei, acho que grande parte que inclusive esse podcast também está dentro do Anchor, que é a plataforma que o Spotify comprou. Só para entender, né? Tipo, e agora, isso a gente já noticiou, né? Falando dos audiolivros no Spotify. E a ideia deles é exatamente isso. Eles começaram a palestra desse jeito, né, Thalita? Falando assim, que eram centenas de milhares e agora são milhões de podcasts, e eles ajudaram a aumentar isso. E a ideia é fazer a mesma coisa com o audiolivro, né? Qual que é a sua opinião, Rui, sobre o que o Spotify pode fazer no mercado de audiolivros? Eu acho que é muito bom a nível de timing para a minha empresa sentir que existe essa atração, que existe um interesse no audiolivro e que realmente é um formato que grandes empresas estão a investir em expandir. Eu gostei bastante da palestra e acho que houve também um ponto interessante sobre houve uma questão também sobre o audiolivro sintético com produção digital versus produzido em estúdio, e a resposta foi também que não era exatamente competitivo, mas que poderia haver espaço para ambos. Ele deixou uma porta aberta. Deixou uma porta aberta nesse caminho, mas eu acho que é muito interessante pela quantidade de consumidores, não é? E um ponto interessante que o NIR fez foi que grande parte dos
430 milhões de ouvintes do Spotify não, nunca ouviu um audiolivro. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante, que é novos utilizadores, novos ouvintes para este formato, que eu acho que realmente vai trazer valor a todas as editoras que também querem ir para este formato e expandir as suas formas de monetizar o conteúdo que já foi criado. E trazer, por exemplo, gente que só ouve podcast para o mundo do audiolivro, né? Vai estar um do lado do outro dentro do Spotify. É até mais fácil, eu acho, para trazer. Essa é a ideia, né? De eles serem o YouTube, que é com vídeo, eles serem um portal de tudo que é de áudio, né? Música, podcast e agora audiolivro. Só um número interessante que o Spotify tem um alcance de 433 milhões de consumidores ativos mensalmente, e desses 188 milhões são usuários pagos. E que eu saiba, o Brasil é um dos maiores mercados pagos que o Spotify está. Então, talvez a gente consiga ver aí alguma coisa. A coisa estranha é que eu estava conversando com outras pessoas, que é o seguinte: por enquanto a experiência de compra, que você, por exemplo, ouvir música e podcast é super fácil, é um dos lugares mais fáceis, inclusive, de encontrar, né? Só que agora eles começaram com o modelo que é à la carte, quer dizer, que é a compra individual. Só que você sabia que, assim, você clica para comprar, você vai para um outro navegador para comprar fora do aplicativo, para depois você ouvir no aplicativo do Spotify. Tem dois motivos, né? Claro, imagino que seja tecnológico, né? Porque isso é muito recente, e também para não pagar os 30% da Apple, né? Também. Que tem aquela... Toda a operação que faz dentro dos aplicativos você tem que pagar para a Apple, que é 30%, então é um pedágio meio alto, né? Mas de qualquer jeito, assim, fora isso, qual que é a sua expectativa, por exemplo, em 2023, em termos, tanto em Portugal e talvez no Brasil, mas é claro para o seu negócio, mas também como o audiolivro como negócio em geral? Eu acho que hoje está apenas disponível nos Estados Unidos, não é? Portanto, vai ser interessante para mim também perceber qual é que vai ser a expansão geográfica desta solução. Acho que o Near disse que rapidamente vão abrir outros mercados e isso é interessante. Estou um pouco curioso como é que, pela audiência do Spotify, não é? Tem este rácio de 60%, 70% que não são pagantes, não é? E pessoas que na prática ouvem, mas têm os anúncios e não são subscritores. Vai ser interessante, se não estão interessados, por exemplo, em pagar o Spotify, será que serão interessados em comprar um audiolivro à la carte? Ou como é que vai ser, por exemplo, a experiência de... eu sei que, por exemplo, na Audible eles têm, ou em muitas outras plataformas, não é? As plataformas também brasileiras, eu sei que a Audible ainda não está no Brasil, mas o comum é poder só ouvir um preview, não é? Portanto, há ali uma pequena parte do conteúdo que é grátis e depois uma parte que é paga. Estou muito curioso como é que vai ser a experiência do utilizador, dado também esta questão de ir para um site diferente. Então estou curioso e expectante, não faço assim grandes previsões. Não tenho também ainda os dados de que percentagem do conteúdo. Eu sei que eles lançaram 200 a 300 mil títulos, sim, mas não sei que percentagem é em inglês. Seria algo que eu estaria curioso e também sim, como é que diferentes geografias também consomem o conteúdo em inglês. Tinha alguma coisa que eles falaram, né, Thalita, de tipo, que eles seriam... eles se colocaram como pessoas próximas, ou eles querem ser amigos dos editores, né? Então, do tipo, a total transparência, porque, por exemplo, no podcast, você, ouvinte, a gente sabe exatamente quando você para de ouvir, né? O Spotify, em termos de podcast, mostra as pessoas pararam na metade, ou não sei o quê, ou mais gente ouviu mais do episódio. Isso também, eles deixaram... O que você achou? Bom, da parte de ajudar e... Enfim, a gente da proximidade com as editoras, né? Eu acho que eles não vão fazer coisa errada nesse primeiro momento, tentando trazer editoras para dentro da plataforma. Porque a partir do momento que eles possam dificultar qualquer etapa, as editoras já vão ficar com o pé atrás para colocar os livros ali. Acho que mesmo que seja uma coisa nova ainda para todo mundo. Mas eles deixaram bem claro que eles priorizam muito criador de conteúdo, editoras e autores. Então,
eu acho que vai dar certo. E assim, eu fui muito influenciada por esse painel dele ontem, porque ele fala tão bem que eu achei que ele vendeu esse peixe muito bem, de deixar todo mundo ansioso, de querer saber o que vai acontecer e de querer colocar o seu próprio livro lá dentro do Spotify. Enfim, acho que vai ser sucesso, mas... E a expectativa dele é que transformar os audiolivros que nem eles fizeram com os podcasts anos atrás, né? É bem ambicioso, mas... Eu também, assim, outra coisa que eu acho que foi interessante, na verdade, acho que foram, quantos? 15 minutos de perguntas, né? Metade foi pergunta. Não, o tempo dele foi certeiro, né? Não, aquilo... Ele falou 1 segundo a mais do que acho que era contado e pra ele estar aqui. Para aqueles 15 minutos, eu acho que ele deve ter treinado bastante, né? Tinha uma coisa muito, muito ajustada, etc. Uma voz incrível, inclusive. Achei a voz dele bem bonita. Mas o que eu ia comentar era... A maioria das perguntas da plateia era sobre o modelo de negócio. Tipo, várias perguntas falando, como vai ser o modelo de negócio? Porque isso é um pouco ainda obscuro, digamos assim, né? E ele também foi muito... para mim, a impressão que nem eu tava vendo um TED Talk, sabe? Tudo cronometrado, e as perguntas, as respostas foram um pouco vagas, você não achou? Principalmente nesse... Sim. Então, eu tava comentando também... até com a Thalita e tal, de como eu sentia a sala um pouco... Tensa. Tensa. Que você me falou. Tensa, um pouco com certa desconfiança, né? Porque eu acho que toda vez que o mercado editorial encontrou com o mercado de tecnologia em um sentido, tipo Amazon, Google, Apple, etc., foram momentos também tensos, né? E eu acho que esse novo player, eu acho que com certeza vai fazer barulho, né? Tipo, mas... E você, qual que é, da sua visão, do seu feeling também, tipo, conversando com outras editoras, com outras pessoas depois, É interessante que eu venho do lado tecnológico e estou agora a entrar na parte editorial e que não é... também estou a aprender muito e daquilo que eu ouço há um pouco essa tensão, esse pé atrás. Por exemplo... ouvi várias pessoas aqui na feira a dizerem-me que as editoras não gostam, por exemplo, de modelos de subscrição. Sim. Que, ou seja, acho e na palestra o Nir disse que iam realmente experimentar vários modelos de negócio que começaram com a la carte, mas que ainda estão a explorar o que é que funciona e não foi assim vago, não é? Na resposta não concluiu mais do que isso. Então eu acho que há um receio do lado das editoras, não é? De mesmo que inicialmente sejam até bem pagas pelos títulos, que depois percam o controle desses direitos e que no fundo recebam menos pelas produções e que acabe por ser mau negócio no final de contas. Acho que ainda vi as coisas ainda em aberto também. Ele deixou tudo em aberto, né? É muito vago. Ele só mostrou que estava pronto e toda a resposta parecia um jogral, né? Mas é isso que eu falei. A palestra dele serviu para deixar o povo ansioso e na expectativa de ter esse novo serviço. Mas, assim, é muito vago ainda, realmente. Porque, assim, uma previsão nada científica minha, é porque você imaginar que o modelo de assinatura, se você paga uma vez, você não tem nenhum tipo de fricção, assim. Você aperta, ouve e acabou. Você não precisa pagar. Você já pagou uma vez por mês. E se pensar que se eles estão fazendo desse jeito agora, talvez seja porque... Por que a gente vai mexer? Tipo, você já assina pra música, então você já paga, e você coloca seu cartão uma vez por mês e acabou, entendeu? Você não tem mais outras operações. Mas enfim, é uma previsão, mas... De qualquer jeito, assim, voltando para a assinatura, e eu acho que também é interessante, Rui, você comentar que você também está do outro lado do balcão, de certa forma, né? Acho que o grande tabu da indústria que a gente fala, né, Thalita, é da questão da valorização do livro. Né? Sempre é falado isso, que, tipo, quando você coloca uma assinatura, você desvaloriza, você tira um pouco do valor do objeto livro ou do conteúdo que ensina. O que você pode responder para quem tem esse tipo de restrição, ou mesmo porque... a gente comentou antes que ele é um assunto controverso já, a entrada de AI é uma coisa que parece uma coisa meio mágica, né? E também, assim, parece que você falou que não, mas eu imagino que algumas pessoas que estão vindo estão pensando de que você está tirando pessoas que poderiam fazer essa voz, né?
me ajuda com isso. Como que você acha que a gente pode resolver essa parte? Acho que são aqui vários temas, não é? O tema da subscrição, na pergunta há aqui vários temas. O tema da subscrição e depois da inteligência artificial na produção. Eu acho que relativamente à subscrição existem algumas questões, por exemplo, até a nível de trust, de confiança. Não é? Eu, enquanto uma editora, eu sei que se vender X número de livros print e depois vendi X número de livros e-book e X número de livros audiobook, sei o preço de cada um e é fácil fazer as contas. Se houver aqui um modelo de subscrição, eu sei que, ok, alguém me pagou uma subscrição e depois ouviu 3 minutos daquele meu livro e ouviu 2 horas daquele outro livro, quanto é que eu recebo? Portanto, há aqui uma questão de confiança nos dados relativa à subscrição e essa falta de fricção do lado do consumidor, de eu poder, deixa-me experimentar este livro e eu ouvi meia hora e depois já não gosto, agora vou trocar. Eu acho que facilita ao consumidor e beneficia ao consumidor, mas pode trazer este lado para a editora de que não sabe quanto é que vai receber. Ainda nesse ponto, por exemplo, eu estava a falar com o Alex, o Alex, não me lembro do último nome dele, é mau, mas que é o fundador da Avril, que é uma plataforma de audiolivros na Grécia. Eles tiveram também o mesmo desafio, que era deixar as editoras felizes com o que recebiam por cada livro e deixar também os ouvintes felizes no sentido de não terem que estar sempre a pagar por livro. E o que eles estão a fazer, na verdade, é eles pagam à la carte às editoras e recebem subscrição do lado do público e depois fazem eles a arbitragem, vá. Então, eu acho que há assim essa vontade de agradar a ambos e essa necessidade um bocadinho de tentar fazer as coisas que são boas para o consumidor e boas para a editora. E parece que que o mesmo sistema não funciona para os dois como a melhor solução. E agora, e a parte dos robôs vão dominar o mundo? Como que você pode responder para isso? Eu acho que existe muito conteúdo que hoje não é convertido para áudio, ou seja, as estatísticas são que menos de 5% de todos os livros são convertidos para áudio. E eu acho que os best-sellers, as grandes produções e mesmo as plataformas de consumo de áudio vão ter há muita questão de qualidade. São títulos que são feitos com um ator que é conhecido ou que tem uma certa interpretação e eu acho que isso não se vai perder. Ou seja, eu acho que a inteligência artificial vai sim permitir, por exemplo, eu não sei os números exatos, mas eu acho que também 70% a 80% dos audiolivros são em inglês. O que permite o que não permite quem não sabe inglês, não é de consumir conteúdo que pode ser benéfico para essa pessoa. Então eu acho que existe muito espaço, ou seja, se nós vimos que 100% dos livros que podem ser convertidos, ainda 95% não foram convertidos, então a inteligência artificial tem muito espaço para converter livros sem ser a canibalizar os livros que estão a ser convertidos via estúdio. E daquilo que eu conheço também do negócio dos estúdios, acho que há até falta de espaço de estúdio, porque existe realmente uma procura de produzir. Então eu acho que vai demorar ainda uma década até se pensar em substituir. E sempre falam em substituição, né? O e-book vai substituir não sei o quê. Sempre tem esse negócio no mercado de falar que uma coisa vai substituir a outra. E dá, acho que muito bem para os dois andarem juntos, né? O humano e a inteligência artificial. E ainda tem uma parte do mercado brasileiro ainda não é convencido do audiolivro, né? Que é um passo, acho que anterior. Eu acho que para terminar a nossa conversa, fala um pouco como que você vê o formato audiolivro em si. Sim. Na verdade, aqui foi um pouco um projeto improvável para mim vir a fazer audiolivros.
como venho assim de uma área da robótica e mais, eu estudei engenharia mecânica há uns anos, então é assim um projeto improvável e que veio realmente pela minha descoberta do áudio como um acelerador muito grande do meu consumo de livros. Assim, talvez, não sei se com problemas de visão ou de distração, o livro sempre me foi... demorei muito a consumir os livros e com o áudio isso acelerou-me 10 vezes o consumo. Eu tenho assim um passo um pouco acelerado, então às vezes a cozinhar ou conduzir, ou adoro ir dar uma caminhada e estou a ouvir um audiolivro. E muito com este foco mais de virada à aprendizagem, de business ou marketing ou diferentes áreas. Então, para mim, o áudio é o formato que eu mais gosto de consumir livros. Mas também gosto muito quando, por exemplo, de ouvir o autor narrar. Há uns livros, por exemplo, agora o livro do Will Smith ou do Matthew McConaughey. Eles têm a sua interpretação da história que eu adoro ouvir narrada pelo autor e não quero remover isso, não é? Então eu vejo o áudio como um formato muito viável para mim, mas também acho que para as gerações mais jovens que já nasceram com um smartphone na mão e que andam assim de um lado para o outro e têm, se calhar, pararem e deixarem o smartphone e pegarem num livro em papel, não é tão atrativo, não é tão shiny, é tão brilhante, não é? E engraçado que, tipo, eu vi várias palestras e claro que várias eram sobre audiolivros, mas acho que uma parte interessante é que a Maria falava que atraíam meninos e homens, que a gente sabe muito bem que não são leitores em geral, né? Que quem compra e lê livros, pelo menos no Brasil, e acho que em grande parte do mundo, né? Que leitoras são melhores, são mais consumidoras, leitoras. Exatamente. Então acho que é interessante também, porque é isso, né? Eu acho que uma da preocupação da indústria é que a gente está em certo ponto a gente perde os mais jovens para outras coisas como smartphones, sei lá, Netflix, etc. E também os homens leem menos, né? Então acho que pode ser um caminho, é isso também? Sim, eu acho que é complementar. Eu estava a ouvir ontem a falar também com um rapaz que trabalha numa grande produtora de áudio aqui na Alemanha e ele estava-me a dizer que eles produzem áudios produzem ainda CDs, que ainda é um mercado, ainda é 15% do mercado deles e é por causa das crianças. E é por causa das crianças, eles fazem... porquê? Porque acho que dos 1 aos 3 anos os pais não lhes dão um smartphone, mas se calhar já lhes dão um CD player com certos CDs e eles então vendem CDs para as crianças. Então eu acho que todos os negócios estão sempre, não é, em constante evolução e transformação e às vezes são improváveis também o tipo de consumidor que vai tocar em certos formatos. A Thalita fez uma cara de absurdada, né? Mas mas é que pra mim, tipo, você falou, eu tenho um filho pequeno. E realmente, né, eu não vou, assim, ele tá com 6 anos, eu não vou dar um smartphone na mão dele, mas assim, um CD player faz sentido, né? Eu acho, porque ele pode você dá liberdade mas enfim, eu achei bem interessante. Rui, muito obrigado pela nossa conversa. A gente vai colocar os contatos do Rui aqui, mas se quiser também, qual que é o seu site? O site é radiobooks.io e depois o contacto rui@radiobooks.io. Muito bom. Muito obrigado pela conversa e boa sorte. Obrigada. Obrigado.